Minhas irmãs, meus irmãos, sintam-se todos fraternalmente abraçados. E mais uma noite de nosso trabalho conjunto aqui no Centro Espírita Viana de Carvalho. Noite em que rogamos a Jesus, continue nos amparando e ampliando a nossa capacidade de percepção do profundo amor que Ele tem por todos nós. Nesse tema em especial, presença de Deus, ousei trazer a introdução por escrito para que a emoção já prévia do tema não me cause uma incapacidade de expressar aquilo que gostaria de falar. Sendo assim, peço permissão para trazer minhas ideias iniciais. Você já se sentiu, por muitas vezes, perdido em meio às dificuldades e procurou sentir ao seu lado, no meio deste dia difícil, a presença de Deus? Não falo de uma ideia abstrata, mas daquela presença viva, silenciosa, que acalma a mente, aquece o coração e nos devolve ao prumo da tranquilidade. Vivemos em tempos de pressa, distração, medo. E por isso mesmo se faz urgente aprendermos a reconhecer quando Deus está conosco e Ele sempre está. Como cultivar essa presença? Como senti-la mesmo quando tudo parece ruir ao nosso redor? Os espíritos amigos nos orientam, nos respondem. A presença de Deus não é apenas um consolo, é força viva, é lucidez restauradora, é amor em movimento dentro de todos nós. Quando nos sintonizamos com essa presença, algo muda, senão tudo muda. O coração se pacifica, a mente clareia e o espírito, antes inquieto, reencontra conforto e direção. Hoje, pretendemos juntos refletir sobre essa presença sagrada, acolhedora e transformadora, e como ela pode se tornar real e constante em nosso cotidiano. Com esse objetivo, gostaria de, antes mesmo, dedicar nosso estudo de hoje a dois grupos distintos. Em primeiro lugar, a todos aqueles que se desesperaram e se afastaram da presença de Deus, ruíram-se em emoções e atentaram contra a própria natureza. Hoje tive notícia de um amigo que assim o fez. A eles eu dedico a lição da presença de Deus, que não desampare nenhum de nós. Pois de uma coisa tenhamos certeza, jamais seremos capazes de avaliar o que faríamos no lugar do outro. E em segundo lugar, desejo também referenciar o estudo da noite a todos aqueles que são doadores de sangue, porque levam a presença de Deus na esperança de uma bolsa de sangue, na esperança de vida, doando de seu próprio sangue para aquele que precisa muito mais de sangue, precisa de amor e de esperança. Com esse objetivo, dirigimos hoje em especial com a lição 23 do livro Filho de Deus. Um livro belíssimo, psicografado pelo Divaldo Franco, autoria de Joana de Ângeles.
Um livro que trouxe a Divaldo uma visão de Deus que queremos permitir trazer aqui um pouco. Faremos assim. Vamos ver todos os tópicos do livro deste assunto, do título Presença de Deus. E na segunda parte, nós vamos ver 7 recomendações, 7 práticas, como é de hábito. Gosto sempre de ressaltar 7 práticas para que a gente escolha ao menos uma e coloque em ação na vida de forma a potencializarmos essa presença de Deus em nossa caminhada. Vejamos então o que nos diz Joana. As qualidades internas da sabedoria e do amor, da confiança e da paz, embora invisíveis, são mais poderosas do que as circunstâncias afligentes e os estados inquietadores da alma. Não seria preciso ler mais nada. Quando nós compreendemos que qualquer que seja a nossa aflição, o amor, e aqui em especial falamos do amor de Deus, nos é suficiente para superarmos qualquer dificuldade. Não é algo em especial, é qualquer. Precisamos, então, entender que é na relação com Deus que vamos verdadeiramente estabelecer nosso sustentáculo mediante as dificuldades. E Joana continua. Na presença de Deus, vejam que maravilha, consegues unir num só elo coração, a mente e o espírito. Ou seja, na presença de Deus nós conseguimos ser íntegros, em totalidade. É onde nos sentimos amplamente acolhidos, totalmente reconhecidos. Essa apresenta, clareia-te a razão, apaga as sombras turbadoras do discernimento, facultando que este conduza a cena dos acontecimentos com equilíbrio. O que nos diz Joana? Que é na presença de Deus que vamos ser capazes de nos centrar, de nos acalmar, de associar a fé à lucidez de uma mente agora pacificada, de um coração atendido em suas mais íntimas necessidades. E o Espírito, aí sim, elaborar uma alternativa de solução aos desafios que lhes são impostos naquele momento da vida. Essa presença inspira-te ideias novas e surpreendentes. Quem é que alguma vez na vida, muito atribulado e muito nervoso, teve dificuldade de resolver um problema? É claro que necessidade de resolver problemas temos todos nós a todo tempo. Mas quem é que nunca aconteceu isso? Quanto mais a gente fica nervoso, desesperançoso, menos somos capazes de perceber um caminho de solução. Quando nos pacificamos, seja por meios até da própria uso da respiração, da meditação, ou da prece, ou de um diálogo amigo, ou de ouvir uma música que verdadeiramente nos acalme. E aí nós conseguimos pacificar e buscar a solução. Quantas vezes nos acontece isso? É comum até, na própria prática do exercício do trabalho de atendimento, já ocorreu até mais de uma vez, apenas na fala, quando a pessoa nos traz o problema, mas ela se tranquiliza, confia no momento, confia na relação, e ela fala, meu Deus,
Agora eu consigo ver a solução. E essa presença de Deus, ela está para todos nós da mesma forma, disponível. O Deus é onipresente, onisciente. Nós é que nos afastamos. Aí é que está a questão. Onde anda a minha mente? Né? Nós temos assim, por vezes, mente de helicóptero. Sabe o que é mente de helicóptero? A gente fica assim, no problema. E quando bate em algum lugar, o que acontece com o helicóptero? Aí ele pede o pum. E por vezes, conseguiríamos ir ter voo mais longe se tivéssemos o voo do planador. O planador não faz nem barulho. Ele pega a altitude e vai confiando nas correntes de ar, dirigindo para onde ele precisa. Então, a presença de Deus nos inspira ideias novas e surpreendentes, ricas de conteúdo, abrindo espaço para realizações futuras, assinaladas pela alegria e o bem-estar. Isso é muito, muito sério. Nós temos o hábito, muitas vezes, me permitem usar o nós. Quando eu uso o nós, eu estou carinhosamente me protegendo. Mas eu deveria dizer assim, eu tenho o hábito. E vou assim dizer. Eu tenho o hábito sempre de recorrer meu pensamento a Deus em meio às dificuldades. E é mais comum que no pensamento eu me dirija a Deus e falo assim, bom, eu já digo assim, meu Senhor, do problema o Senhor já sabe, né? Já poupa o tempo. Tem que poupar tempo. Eu aprendi a importância de poupar tempo quando eu era jovem. Aqueles que já ouviram, me permita relatar novamente. Quando eu fui num seminário em Juiz de Fora, feito pelo Divaldo Franco, seminário de 3 dias. Tem tempo, tá? Para vocês verem como tem tempo, até o Divaldo era jovem. E um grande amigo meu, da Casa Espírita, que também tem laços de trabalho afetivos, em Juiz de Fora, Minas, ele me convidou. E no último dia, tinha um almoço. E o almoço teria a presença algo do Divaldo, e esse meu amigo conseguiu alguns ingressos, porque não eram todos que estavam no seminário que poderiam ir. E aí ele me perguntou, é claro, você gostaria de ir no almoço com o Divaldo? E eu educadamente perguntei, para não mostrar tanta ansiedade, e também em homenagem a Eva, eu perguntei, tem cafezinho? E aí fomos. E eu lá na hora do almoço, terminado o almoço, eu queria muito falar com o Divaldo, mas muito mesmo. Tive outras oportunidades depois na vida, trabalhando no Grupo Espírita Caminho da Esperança no Rio. Mas eu pensei tanto, meu Deus, eu olhava para ele, assim, ele estava lá em igreja, e falei, eu preciso falar com esse baiano, né? Ô, baiano, me escuta, baiano com mineiro, é sempre papo bom, e eu pensando, né? Gente, de repente, acreditem, o Divaldo ficou sozinho na mesa do almoço, tomando café, mesmo, tomando um cafezinho. E eu falei, é agora. E eu cheguei para ele e falei assim, dá licença, meu irmão, né? Porque você sabe que o espírito é muito educado, né? Meu irmão, dá licença. Ele falou, não. E eu comecei a falar com ele. Eu tinha uma pergunta, que deve ter durado uns 10 minutos, que eu não parava de falar. E eu só contextualizando. Eu não me lembro nada que eu falei. Imagino que foi assim, olha, um dia lá em Juiz de Fora, minha mãe foi me ter lá na maternidade. Porque o tempo que eu falei, acho que eu contei minha vida desde que minha mãe estava grávida. E no final eu perguntei para ele assim, eu perdi a noção do que eu ia perguntar, sério, e nem me lembro mais. Mas eu perguntei assim, então, como eu esqueci a pergunta, esqueci mesmo. Então, o que você poderia, então, dizer
para um jovem espírita, eu era jovem sim, era um jovem espírita, enquanto ele está, vamos dizer assim, abraçando o espiritismo, ele olhou para mim e falou assim: meu filho, persistir sempre. Quando ele falou, eu tinha exata noção do tempo que eu gastei falando, é isso que eu estava querendo dizer aqui. E aí, quando eu ia fazer a segunda pergunta, eu nunca vi tanta gente. Não tive mais oportunidade, mas não esqueci a lição. Então, através dos espíritos amigos, através dos livros, através dos amigos, quem quer que seja, a presença divina nos inspira os ensinamentos, ideias, que nos ajudam a superar nossas dificuldades. E eu sempre penso assim: Senhor, como eu estava dizendo, do meu problema o Senhor já sabe, mas eu preciso saber a solução. Contudo, olha o que nos diz. Nos traz novas e surpreendentes o quê? Ideias. A presença de Deus nos fortalece a capacidade de pensar, de elaborar um caminho de decisão. Porque se assim eu faço, eu utilizo o meu arbítrio no aprendizado que aquela dificuldade está propondo. Mas se eu recebo a solução absolutamente de graça, sem um mínimo de esforço, sem um mínimo de aprendizado, a lição não é aprendida. A dificuldade passa a ser quase que em vão. Então, a presença de Deus nos propicia segurança e nos protege, porque se irradiando, recompõe a ordem, dinamizando valores que pareciam dormir esquecidos. Gente, a presença de Deus nos toca, nos revela a capacidade de usarmos as virtudes que já temos, às vezes mais em semente, outras ainda começando a florescer, outras suficientemente floridas, algumas já até cansadas pelo uso da vida. Mas esta presença nos protege, lança sombra sobre o sol escaldante das dores que tocam nossas almas e não nos permite envergar perante o vento maior. E se envergamos, retomamos a posição, pois a mão amada de Deus, simbolicamente, está ali a nos segurar e a nos levantar mais uma vez em nossas vidas. Por tua vez, aí Joana nos diz, aí ela nos aconselha, ela nos traz uma observação perante no nosso momento em que percebemos a presença de Deus. E ela nos diz, por tua vez, reparte júbilos, despertando outros que se entregaram ao pessimismo, a fim de que se renovem e reatem os liames com as ações que não devem ficar abandonadas. A esperança. Este é o parágrafo que nos valida a homenagem que fazemos a todos aqueles que doam sangue. A esperança. Acreditar, ter alguém que traga para a pessoa uma grande visão de esperança. Há possibilidades, então, que antes nunca havias notado, estão à sua disposição. Vejam bem, a vida, ela não nos traz apenas os desafios. Nos é garantido, pela misericórdia divina, a possibilidade, várias possibilidades de buscarmos a solução, desde que, é claro, também fundamentadas na lição de amor e de justiça e de misericórdia, que nós não percebemos, mas quando nós acalmamos nos corações, quando nós nos entregamos a Deus, fala, meu Senhor, me entrego a Ti, me ajuda a ver os caminhos, me auxilia a perceber
Quais são as melhores possibilidades de solução? Mas se eu não percebo ainda, que ao menos eu possa perceber a possibilidade de ajudar alguém que sofre. Porque aí serei capaz de me tornar na vida do outro a sua presença e por aí estar, de certa forma, de representando, sentirei também em meu coração a sua presença amorosa. Por isso, com a presença de Deus, elas se manifestam acessíveis. Os seus amorosos braços te envolvem através de ondas de reconforto que protegem e dão segurança a todas as tuas realizações. A presença de Deus é todo o bem que experimentas, que te nutre e que distribui a mãos, a coração e alma cheios. Entendamos bem. O que me faz trazer essa bela lição, que recomendo a leitura, lição 23 do livro Filhos de Deus. Não nos é difícil, a qualquer um de nós hoje em dia, termos acessos a um noticiário que nos convidam a cada segundo à resistência da fé e do amor. Tamanhos são os desafios que estão nos envolvendo a todos. Claro que somos conscientes do momento de transição planetária, o momento em que todo o fundo do lago é mexido e toda aquela água turbulenta sobe, para que possamos aí sim escolher qual é o nosso caminho. Duas coisas eu tenho visto. Não conheço hoje em dia alguém que não esteja passando por uma dificuldade. Não conheço. Mas mais do que isso, porque podemos dizer, dificuldades sempre tivemos, mas é mais do que isso. Não conheço alguém que não esteja hoje em dia em uma situação que precise fazer uma escolha. Uma escolha definitiva. Qual caminho eu vou seguir? Nós somos convidados ao nosso posicionamento, aspas, definitivo para o momento, que é um momento de transição. Se nós perguntamos o que queres que eu faça, Senhor, Ele nos argue, o que queres que eu vos faça? É a nossa escolha. Então, baseada na lição para nos nutrir o entendimento, tentei extrair 7 comportamentos simples para colocarmos em prática os ensinamentos da lição e ampliar nossa percepção da presença de Deus. Qual é o propósito? Por vezes, me encanto na poesia das palavras dos Espíritos. Toca meu coração. Mas ao final do dia, ou no outro dia, eu continuo absolutamente com o mesmo comportamento. E se a doutrina espírita tem, e tem mesmo, o papel do consolador prometido, nós precisamos entender que essa noção de consolador transcende a aplicação do consolo apenas mediante a dificuldade. Vou explicar. Não basta eu erro, sofro, me consola. Eu erro, sofro, a doutrina me consola. Eu preciso errar, aprender a não errar, porque aí eu não vou sofrer mais. Quer consolo maior do que não precisar sofrer? Então nós temos que sair do consolo para a busca do conhecimento, da prática, da caridade
E aí sim, conscientizarmos do sentido da justiça, do amor e da misericórdia e modificar o nosso comportamento. Há uma história que eu gosto muito, que acredito, não me lembro se é do irmão X ou se é do Hilário Silva, que tanto Humberto de Campos, irmão X, quanto Neio Lúcio, quanto Hilário Silva, são espíritos que escreveram e têm muitos livros com muitas crônicas. E no tempo eu perco quem foi o autor. Mas acredito que foi Humberto de Campos, ainda enquanto Humberto Campos depois passou a assinar o irmão X. E a história é muito simples. Conta ele que havia um orador espírita, provavelmente chamado Richard Drummond. E esse orador espírita, mas não sou eu não, é porque esse orador desencarnou. Eu, graças a Deus, estou aqui. Esse orador desencarna, e quando ele vai para o mundo espiritual, numa situação relativamente precária, aquém daquilo que ele imaginava, pois afinal, ele fazia palestras, ele trazia o ensinamento, e eu olhava para ele, digamos assim, que a condição dele não estava muito boa, não, né? E aí ele encontra um amigo que sempre vinha na casa espírita e assistia às palestras deles, ficava lá no fundinho. Não quer dizer que todo mundo tem no fundo igual não, hein? Mas ficava lá no fundinho, sabe? E era uma pessoa muito simples, relativamente vestida com precariedade. E ficava até escondidinho lá no fundo. Mas quando ele se aproximou com uma luminosidade, e ele viu aquilo, e imagino que deve ter contido o sentimento natural de inveja. Mas ele chega e fala: meu irmão, mas que luz é essa? Ô meu irmão, digamos assim, apaga esse farol. Mas e como que você conseguiu tanta luz? Aí ele falou: ô meu irmão, eu fiz tudo aquilo que você falava. Ele colocou em prática. Então, para nos facilitar, vamos trazer aqui, ousando, pedindo licença a Joana, trazer numa linguagem mais próxima àquela nossa do dia a dia. 7 comportamentos. Primeiro, na parte de cima está a parte do texto que sustenta a parte do texto Joana, que faz referência ao ensinamento. Praticar o silêncio interior e a prece consciente. Silêncio interior. Eu estou me lembrando que falei com o Divaldo. Eu galerei com o Divaldo. Eu não fiz uma pergunta. Eu falei... Estou lembrando da minha filha. Minha filha é muito engraçada. Eu trabalho em casa, em home office, eu atendo no escritório em casa. Às vezes, sempre que eu acabo de atender, eu paro um pouco, leio alguma coisa para dessensibilizar. Aí minha filha bate na porta. Posso falar só uma coisinha, pai? Pode, se eu falar isso, não é só uma coisinha, não. Ela relata o dia de hoje inteiro. E a agenda de amanhã também. É claro. Coisa típica das mulheres organizadas. Olha o carinho, viu? Então, mas a gente tem que praticar o silêncio, não é ficar tudo bem, a ansiedade nos pede, mas dedica alguns minutos a uma prece mais silenciosa. Porque nós estamos falando de presença de Deus. Entenderam? É aquele silêncio. Não é apenas pedir. É silenciar para sentir Deus. Essa prática favorece a integração interna, o reencontro com o sagrado em nós mesmos e o alinhamento com a vontade divina. Isso é belíssimo. A prece do silêncio. O silêncio como prece. Segundo, fortalecer a confiança em meio aos desafios. Tem um desafio, eu preciso me concentrar, fortalecer minha fé na certeza que vou superar. Por isso, quando em crise ou sob medo, respirar fundo e lembrar que a presença de Deus não se ausenta. Nós é que nos distraímos.
O distraímos é carinhoso, né? Nós é que deixamos de lado, esquecemos muitas vezes. Não quer dizer, não vou dizer que nós sejamos relatos, não é isso. É que, de fato, a dor, quando nos aperta, as lágrimas criam uma nebulosidade nos olhos do coração e não somos capazes de perceber o amor que nos rodeia. Vou repetir uma história que sempre me lembro, em homenagem também aos doadores, que foi no Hospital do Câncer. Eu fazia, na época, um curso lá, por conta da na época que eu trabalhava no campo da engenharia nuclear aplicada à medicina. Então, eu fazia um curso no Hospital do Câncer. Neste dia, o elevador estava muito cheio, eu optei em ir para um outro lugar, que eu nunca tinha ido. Passei até, que não é o motivo desse relato, por um corredor que estavam muitas pessoas com muitos tipos faltava um braço, às vezes uma perna, ou já estava cego, por um tratamento de um câncer muito forte. Mas não é aí que eu queria conter minha atenção. Quando eu subi, eu cheguei ao andar, eu estava querendo chegar logo na aula, eu tinha saído do trabalho correndo, eu subi uns 2 ou 3 andares, cara, correndo, né? E como todo bom atleta, tem que parar para respirar. Né? Aí eu parei para respirar, saí um pouco, eu estava indo pela escada, saí um pouco na sala, e eu vejo uma criança, sentada numa maca, acolhida por sua mãe. Ela trazia os olhos vendados, já em proteção ao tratamento que faria. Aguardava uma sessão de radioterapia. Essa criança já deveria ter uns 10, 11, 12 anos, não tenho certeza, talvez 10. Estava com uma chupeta. E ela ali, o olhar de ternura da mãe, essas mães. E a mãe abraçou, a enfermeira chama por um momento, e a mãe acalma a criança, deve ter dito para ela, que eu já estava sem condições até de ouvir, se ausentou um pouco. E daqui a alguns segundos, meio minuto, não preciso tempo, cai a chupeta da criança. E ela começa a tatear na maca que ela estava. Não achava. E ela fala assim, mãe, mãe. Foi o clamor para as mães que mais tocou o meu coração na vida. Eu respirei fundo, comecei a me dirigir, estava um pouco distante, quando a mãe volta correndo, abraça a filha. E aí a gente sente a esperança, a presença de Deus no amor de mãe. A presença de Deus. E esse que vos fala, ciente da presença de Deus, não tive outro recurso senão voltar para a escada, sentar-me e chorar copiosamente, com os bons minutos da minha vida. Num misto de reconhecimento da dor e da grandeza da presença de Deus, que todos nós somos capazes de expressar um dia para quem amamos. Continuemos então. Ampliar a percepção das possibilidades ao redor. Treinar o olhar para o que está ao alcance e ainda não foi aproveitado. Não vamos achar que não há saída. Vamos procurá-la. Desenvolver gratidão pelas oportunidades veladas. Oportunidades que o sofrimento nos traz e que muitas vezes o desafio presente nos tira de uma dor muito maior e nos fortalece no caminho da verdadeira redenção da alma. Reconheçamos então as dificuldades,
como dádivas divinas em ação. Busquemos clareza, equilíbrio em nossas decisões. Vejam bem, equilíbrio. Porque quando em crise ou sob medo, respirar fundo, lembrar a presença de Deus. Essa consciência nos ajuda a reagir com serenidade e sabedoria, cultivando a confiança, mesmo em terrenos incertos. Meu amigo, não soube ter equilíbrio. Meu amigo, equivocou-se seguidamente em decisões e não desejo responsabilizá-lo por isso, porque não sou eu, nem o algoz e nem o Senhor da Justiça. Mas não há dúvida que se ele se afastou ou não percebeu a presença de Deus, agora, mais do que nunca, ele precisa dessa presença. Permitir-se, 5, criar com inspiração e alegria. Olha que beleza, abrir ao novo, desenvolver projetos, ideias, atitudes que levem alegria, bem-estar. Projetos. O amigo doador é um projeto que vovô Paulino, eu vou falar, vovô Francisco, que eu adoro o nome Francisco também, né? Intuiu em Eva este projeto que no dia 13 de setembro vai estar nos mobilizando. Eu estarei aqui. Esse aqui que vos fala. Quando mais novo, tinha medo de doar sangue. E o dia, não que a coragem veio, mas o juízo veio, já não mais podia. Aqueles que podem, então, não percam a chance. Lembremos de todos nós, porque todos podemos precisar. Quando precisar, não será a coragem que haverá de nos faltar. Com respeito aos irmãos que entendem que a doação de sangue, por razões religiosas, não se faz permitido, mas nós entendemos, não só como espíritas, como pessoas da nossa necessidade que um dia pode vir e que a presença de Deus, a esperança, virá, estará correndo na veia de alguém que nos recolhe e acolhe. 6, estimular a esperança nos que sofrem. Eu amo essa proposição. Porque podem ter certeza, ser agente de esperança é uma das coisas melhores, porque enfatizando a presença de Deus na vida dos outros, nós renovamos e permitimos que eles renovem os laços com uma vida amorosa. Então não vamos ser aqueles que diante, quando alguém fala, né? Estou com um problema muito sério, e a gente fala, o meu é maior. Estou sofrendo isso. Eu bem sei, já passei isso também. Estou com tal dificuldade, nem se compara com a minha. Não. Sejamos esperançosos. Se temos o exemplo, digamos então que superamos, que é superável, que passa, porque efetivamente tudo passa. Não há dúvida alguma. Então, acolher, animar, reconectar os outros com o bem possível. Essa frase final, peço a todos que coloquem no coração. Acolher, animar, reconectar os outros com o bem possível, através da nossa alegria, do nosso reconhecimento, do nosso acolhimento. E por fim, sétima proposta, que faz referência à parte do texto. A presença de Deus é todo o bem que experimentas, que te nutre e que distribuis. Eu não posso sentir a presença de Deus na minha vida para resolver meus problemas. Só. Eu posso também. Mas eu tenho que ter a presença de Deus para amparar a todos os que sofrem e aqueles que muitas vezes estão muito mais perdidos do que nós. É por isso que muitos
atentam contra o maior recurso que nos é dado, que se chama a vida. É por muito tantos outros se deprimem em tal grau de profundidade porque não conseguem ver mais esperança. Portanto, vamos distribuir o bem com o coração repleto de amor. O bem é o nosso maior patrimônio. Não é o bem que eu tenho, mas é o bem que eu faço. Nosso imposto de renda espiritual não é assim. Quais são os seus bens? Não é isso. São, que bem você fez? Essa é a diferença do imposto de renda na terra com o imposto de renda o quê? Espiritual. Então, tem mais uma diferença que lá a gente só recebe, né? Assim, é uma relação diferente. Não é o bem que eu tenho, é o bem que eu faço. Transformar, aí eu falo, mas eu não tenho recurso, o que eu posso fazer? Olha a frase simples. Transformar os gestos cotidianos em oportunidade de o quê? Abençoar. Simples. Um sorriso, uma gentileza, um abraço, um carinho, uma escuta. Um bom dia, boa tarde, boa noite, como vai você? De verdade. Sabe? Eu sempre brincava com meus alunos e falava assim, conheço pessoas, é verdade, que são assim. Chega para outra pessoa e fala, nossa, como é que está sua mãe? Ah, minha mãe vai bem. Ah, graças a Deus. Aí, segunda vez, como é que está sua mãe? Ah, minha mãe vai bem, graças a Deus. Terceira vez, ah, como é que sua mãe? Minha mãe desencarnou, graças a Deus. E ele não ouve. Nós não ouvimos, nós não escutamos a dor do próximo. Nós somos, muitas vezes, querendo uma resposta rápida. Nós precisamos, muitas vezes, não é resolver o problema, é acolher. Senta aqui do meu lado. Você sabe o que eu faço? Não. Não sei. Mas qualquer coisa que você faça, começa por sentar, acalmar, vamos orar, ter a certeza que não está sós. Então, um sorriso, uma palavra amiga, uma escuta empática, pequenas sementes de Deus distribuídas ao mundo, quando feitas com alma. Minhas irmãs, meus irmãos, tenho ouvido de algumas pessoas dizendo que o mundo está profundamente doente. Por vezes, chego a imaginar que esta possibilidade faz sentido. Mas depois eu penso, não posso acreditar. Jesus está no leme. E o nosso momento é um momento de transição. O que ocorre então é que eu estou doente. E o meu remédio é o bem, é fazer o bem. O meu remédio tem nome, é Deus. O meu remédio é Jesus. É estar ao lado dos amigos espirituais, consolar, confortar, ouvir, mudar comportamento e sempre atuar no bem para os outros através da caridade. Sabemos que esse assunto não se esgota e o que nos importa é verdadeiramente sentir o momento. Convido-os então a todos ao momento que possamos sentir a presença de Deus através de uma singela prece, pequena, feita à luz da própria lição. Uma prece escrita traduzindo os ensinamentos que Joana nos traz e que os Espíritos nos permitem hoje estarmos aqui juntos refletindo. Senhor da vida, que tua presença silenciosa e profunda continue a nos envolver após esse encontro, Senhor, hoje e sempre. Nos momentos de dúvida, recorda-nos que tu estás sempre ao nosso lado. Quando o medo quiser falar mais alto,
Inspira-nos com a tua paz, clareia a nossa razão, aquece nosso coração e fortalece-nos o espírito para as tarefas de cada dia. Que possamos ver, mesmo nas sombras que ainda turvam nossa visão, as abençoadas possibilidades que tu nos oferece. Auxilia-nos, Senhor, a ser carnais de teu infinito amor, levando consolo, esperança e ânimo aos que caminham ao nosso lado. E quando o mundo nos parecer desafiador, recordemos que tua presença é o bem que nos sustenta e que em teu nome a podemos repartir. Por fim, Senhor, agradecemos por esse momento de luz. Ajuda-nos para que eles frutifiquem em nossas atitudes, sentimentos e pensamentos renovados. E rogamos que fique conosco, Senhor, em nós e por nós, hoje e sempre. Que assim seja. Gratidão, meus irmãos.